Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz aí junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? O vídeo de hoje tende a ser mais rápido, tá? E vai servir como complemento aos dois anteriores, ok? A situação provocada pelo Banco Master continua se agravando, tá? Agora, o TCU e o STF entraram no caso, falando em oitivas, até em acareação entre os envolvidos, até tem uma acareação já marcada entre os envolvidos. E já se comenta a hipótese, né, ainda que remota, da reversão da liquidação desse banco. Tá? Isso seria algo inédito e absolutamente imprevisível, tá? Porque traria um abalo grande ao mercado financeiro, né? Afetaria diretamente a confiança no mercado financeiro, e a economia ela é basicamente calcada na confiança que se tem, colocaria em xeque a autoridade do Banco Central, tá? Quem é que efetivamente decide sobre esse tipo de coisa. Tá? Avançar sobre isso daí configura uma ingerência muito séria. Tá? E por que esse caso está dando tanto pano para manga, né? Como eu já comentei num dos dois vídeos anteriores, e também como tem sido amplamente comentado pela imprensa, né, há indícios de que o controlador do banco construiu ao longo do tempo uma ampla rede de relações políticas, de influências políticas, lobbies, relações institucionais, atravessando diferentes espectros ideológicos, atravessando os diferentes poderes. Tá? Ou seja, não se trata de uma história simples, não se trata de apenas de um campo político ou de um dos poderes da República. Tá? Não, está perpassando em tudo. Né? A jornalista Mônica Bergamo, por exemplo, mencionou recentemente que há um clima de apreensão muito sério em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Né? Porque diante da possibilidade de que esse caso ganhe repercussões ainda maiores. Tá? Justamente porque poderia envolver ramificações que atingiriam os três poderes, tá? O que seria também inédito, né? Pois a Mônica Bergamo, inclusive, ela fala que nos escândalos anteriores, Lava Jato, Mensalão, né, sempre foi um dos poderes que estava envolvido, né? Sempre foi um dos poderes que estava na Berlim. Nunca os três de uma vez e nunca o judiciário esteve, né? Agora estão os três encalacrados aí, tá? Isso é muito sério. E o judiciário tem servido como poder moderador nesse país, principalmente desde 2019 para cá. Né? O governo Bolsonaro foi um governo muito instável, o executivo foi muito instável. Né? Assim, desculpa quem gosta dele, mas o governo dele realmente foi uma barafunda, na minha opinião. Tá? E aquela instabilidade que ele gerava e aquela inação do Congresso Nacional fez com que o judiciário tomasse as rédeas do país. Né? Fosse o poder moderador em cima de tudo. Assim como os militares foram nos anos 60 o poder moderador na nação. Né? Só que aí esse poder moderador, que não deve se envolver no campo político, começa a se envolver e acaba dando errado. Né? E acabou aí acontecendo esse tipo de coisa que parece que está tudo encalacrado, todo mundo envolvido. Tá? E segundo a Mônica Bergamo, uma fonte teria dito, né, que não sabe se o país estaria preparado para conhecer toda a extensão do que está por trás desse caso. Né? Ou mesmo se ao conhecer, se o país conseguiria seguir adiante sem maiores rupturas, dado ao grau de degradação e promiscuidade que o Banco Master como um todo revelaria. Tá? Paralelamente a isso, tá, circulam aí nas redes sociais vídeos de um influenciador político, tá, inclusive ele vai querendo se lançar candidato a presidente da República, que ele está levantando a hipótese, tá, e vamos tratar isso ainda como hipótese, tá, por favor, de que o caso do Master não se limitaria a questões financeiras ou de tráfico de influência, tá, mas também poderia envolver narrativas e até mesmo materiais sensíveis de cunho pessoal e sexual, que poderiam ser usadas como instrumentos de poder ou mesmo de coação. Okay? Lembrando que o dono do Master sempre foi muito conhecido pela sua vida social muito ativa, pelas festas suntuosas que ele dava, com altos convidados, tanto aqui como fora do país. Tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. Não há ainda confirmação pública dessas alegações,
Esse influenciador diz que há jornalistas de posse desse material, vamos dizer assim. Mas o que importa aqui não é afirmar a veracidade disso, mas observar como esse tipo de narrativa emerge exatamente agora, no momento em que as estruturas de poder estão sob forte pressão. E caso algum tipo de operação abafa não for feito, né, a gente pode ter a maior crise institucional desse país, com consequências imprevisíveis, por conta de tudo aquilo que a Mônica Bergamo falou, né, de estar todos os poderes envolvidos. Né. O país talvez ficasse sem moderação. E se caso venha a haver alguma tentativa de abafamento, tá, e eu também não duvido que aconteça, né, ela só poderia ocorrer por meio de um grande e novo rearranjo do estamento burocrático. Tá? Isso porque os acordos que viabilizaram e sustentaram a eleição de 2022, né, que sustentaram a eleição presidencial e vem sustentando o país desde 2022, esses acordos estão se reconfigurando, eles estão se desgastando. Tá? E em determinados momentos, inevitavelmente, vão entrar em crise. Né? Basta observar que uma figura até então muito poderosa, alçada à condição de salvador da democracia, ele já começou a receber pancada, né? Pancada pública e sistemática. Tá? E isso ocorre porque os objetivos centrais daquele acordão, né, eles já foram alcançados. Né? Quem precisava ser retirado de campo foi retirado, quem precisava ser preso foi preso. Tá? E as novas eleições estão aí no horizonte. Tá? A utilidade política de certos operadores diminui e o sistema passa novamente aí a se mover. Tá? É o momento clássico em que as facas começam novamente a ser afiadas. Tá? Vai todo mundo brigar de novo. Mas vamos ver como a astrologia ajuda a entender o clima desse tempo, né? A qualidade desse tempo que a gente está vivendo agora. Né? Porque quando certos gatilhos planetários se ativam, né, especialmente envolvendo Plutão, Marte, Saturno, Netuno, temas como dinheiro, poder, controle, segredo e também sexualidade costumam vir à tona. Né? Seja para serem expostas, né, seja para serem abafadas por grandes acordos. Tá? Portanto, aquilo que o influenciador político sugeriu nos vídeos dele pode estar acontecendo? Pode. Né? Pode sim, é bem provável até que esteja acontecendo. Tá? Então vamos aí olhar o mapa do Brasil, né? Tentar entender que configuração é essa que pode estar indicando isso, como ela poderá ser ativada no próximo ano e o que ela tende a produzir nos próximos meses. Tá? Me acompanhem. Vejam que no dia 19/12 passado, vamos olhar aqui com mais cuidado. Cadê o meu? Ah, tá aqui. No dia 19/12 passado, já tivemos uma alunação aqui a 28 graus de Sagitário, quadrando este Netuno que está aqui em cima desse Plutão. Aqui, ó. E nesse dia, né, acho que um dia depois ou um dia antes, coisa assim, tivemos aquele envolvimento do TCU no caso do Banco Master, né, quando o TCU pediu explicações sobre a liquidação extrajudicial e poucos dias depois um dos ministros do STF, né, aquele que já tinha botado sigilo em tudo, marcou uma cariação entre o dono do Banco Master e o pessoal do Banco Central. Né, ou seja, a alunação ativou esse Netuno aqui, né, com a sua vontade de tentar abafar as coisas, de esconder, etc. Né? Isso foi uma lua nova, né? Então algo aqui foi plantado e muito provavelmente vamos colher lá na próxima lua cheia por volta do dia 3 de janeiro. A lua cheia vai se dar por aqui, o sol vai estar por aqui, a lua vai estar para cá. Tá? É algo para a gente observar e verificar. Tá? Mas o posicionamento, o trânsito, né, que eu me referi, é esse trânsito de Plutão aqui, que eu já tinha me falado lá no outro vídeo, né? É esse trânsito de Plutão aqui, quadrando Marte e começando a quadrar Saturno, né? Ativando essa oposição que tem aqui, que existe entre Marte e Saturno, gerando uma grande cruz no céu. Tá? Isso aqui já está acontecendo. Tá? Esse Marte está na casa 9, que é uma casa de leis, é uma casa de judiciário. Né? Ele também correge essa casa, porque ele também é corregente de Escorpião, essa casa está no início de Escorpião. Rege também a casa 2, que é a casa do dinheiro, né? Que começa aqui em Áries. Né?
Então, é uma casa do dinheiro, e Marte está regendo essa casa aí. Tá? E Plutão também começou a quadrar Saturno. Né? Então, está fazendo essa cruz aqui no céu. Perfeito? E num dos vídeos anteriores, eu já tinha explicado que essa ativação poderia trazer em termos do aparecimento de coisas escondidas, tramóias, coisas que podem levar a crises institucionais, jurídicas, financeiras, políticas. Né? Saturno na 3 pode falar de papéis, provas, documentos, imagens. Né? Só que Plutão com Marte pode indicar também a parte do sexo. Né? Mas o sexo visto naquele lado do exercício do poder, da coação, da chantagem. Né? E agora envolvendo Saturno na 3, com papéis, prova, documentos, imagens, políticos, que ele também rege a 11. Né? Lembre-se que eu sempre falo que trânsito de Plutão é que nem colocar um desentupidor na boca de uma privada e começar a bombar. Né? Ele vai trazendo toda aquela sujeirada para fora. Né? Fora a parte de Plutão que tem manipulação, coação, jogos de poder, sexo como poder e por aí vai. Tá? E no dia 29 de janeiro próximo, né, essa configuração estará muito ativada. Olha ela aqui. Ó. Pois Marte, em trânsito, vai estar aqui dando um belo gatilho, junto com o Sol e esses planetoides aqui, né, Vênus e Mercúrio. Tá? Pode vir a acontecer alguma coisa, né, pode vir a acontecer alguma crise, algum fato, alguma revelação. Né? Vamos fazer melhorzinho o desenho aqui para vocês entenderem. Ó. Vai estar ativando aqui o que? Vai estar ativando essa quadratura que está aqui. Ah. Ó. Então esses planetóides passando aqui, dando gatilho nessa configuração, nessa cruz que está aqui no céu. Tá? Então aquilo que eu falei, pode acontecer alguma crise, algum fato, alguma revelação mais escabrosa, seja alguns dias antes, seja alguns dias depois, ou mesmo meses depois, né? Porque isso aqui também configurará uma grande conjunção. Né? E grandes conjunções podem ser afetadas depois por lunações, uma lunação que afete esse ponto aqui, eclipses, progressões, ou mesmo quando Marte fazer aspecto tenso a essa grande conjunção. Né? Essa grande conjunção aqui no começo de Aquário, quando Marte passar aqui por Touro, passar por Leão, passar por Escorpião, ele pode ativar essa grande conjunção e gerar alguma encrenca aí, gerar algum fato. Tá? Agora, tudo vai depender desse Netuno aqui, né? Conseguir ter fazer alguma operação abafa. Tá? Com o Saturno colado nele, eu acho difícil. Né? Saturno vai querer cobrar, Saturno vai querer trazer a limpo, Saturno tem aquela exigência toda. Tá? Já quanto ao nosso poderoso, né, e todo onipotente ministro, né, agora já nem tanto, que está apanhando da imprensa feito o boneco de Judas, ele será pesadamente afetado por essa configuração aqui do dia 29 de janeiro. Tá? Aqui, ó. Conforme eu já vi, inclusive, alertado no vídeo anterior. Né? Como eu disse, pode acontecer também um pouco antes, um pouco depois, ou depois que esse ponto da grande conjunção aí for ativado de alguma maneira. Tá? Lembrando que ele ainda vai estar, desculpa, com aquela progressão lunar em cima da Vênus dele, tá? Que rege justamente essa casa 7 dele aqui, né, que é uma casa poderosa, como a gente já conversou, e rege também a casa 2, que é a casa de dinheiro, de finanças. Tá? Esse ministro, durante muito tempo, andou com uma quadratura de Netuno ao Sol e Netuno a Mercúrio, e também com uma oposição de Netuno à Lua. Ó, aqui. E Netuno é aquilo, né? Netuno faz desviar nosso caminho de vida quando ele pega o Sol, faz desviar as nossas percepções, né? Quando ele pega Mercúrio, ou então ele faz desviar as nossas emoções, né? Deixa a gente muito aberto às emoções, deixa muito aberto ao ambiente e tal. Né? No caso, quando ele está assim, em aspecto tenso com o Sol, com o Mercúrio, ele pode fazer a pessoa se sentir tipo uma salvadora da pátria.
uma pessoa predestinada, que tem uma missão quase transcendental, uma missão que tem que salvar alguma coisa? Pode, né? Fora que ele também tem esse Júpiter aqui angular, né? Tá? Então também dá aquela coisa um pouco de se achar com alguma missão divina, ou com algum direito divino, ou se achar um pouco acima dos outros, né? Agora, ele assumiu esse papel, né? E enquanto foi interessante para o sistema, ele ficou com esse papel, né? Ele ficou lá com esse papel de ponta de lança, né? Que nem eu falei lá do Ramiro de Orco, né? No vídeo passado, tá? Só que agora, né, já aprenderam quem tinha que prender, já fizeram acordo com quem tinha que fazer, vamos esperar para ver o que vai acontecer com ele, né? E é isso, gente, vamos ficar de olho, vamos acompanhar, né? Como eu falei, podemos estar à beira de uma crise que sabe-se lá as consequências que podem trazer, né? E o estamento burocrático que se uniu em 2022 já está apresentando fissuras por conta da eleição do ano que vem, né? Alguma coisa vai vir para fora. A Plutão sempre traz alguma coisa para fora. Vai ser difícil continuar tudo como foi até agora, onde anda abafando tudo. Tá? Talvez abafa uma parte das coisas, mas abafar tudo agora vai ser difícil. Tá? Se bem que as operações abafa têm dado um certo resultado, né? Veja aí o escândalo do INSS. Ninguém fala nada, né? O filho do sujeito levando mesada, né? Um bom dinheiro de mesada vindo aí do esquemão, e todo mundo quietinho, a imprensa mainstream calada, o STF blindando o irmão do sujeito, né? Ou seja, o estamento burocrático de 2022 ainda conseguiu, aliás, meio que ainda está conseguindo jogar areia em cima disso tudo. Tá? Só que esse caso do Master, ele é diferente por quê? Porque ele está mexendo com o sistema financeiro, ele está mexendo com os grandes bancões, né? Que já estavam faz tempo alertando sobre o Master e ninguém dava ouvidos. Tá? E eles não querem que o Master ressuscite, e eu acho que eles têm razão de não querer mesmo, né? Porque seria um banco no qual simplesmente ninguém mais confiaria, ninguém mais teria confiança de operar com ele, e ele ia quebrar rapidinho. Né? Mais um que ia entrar na fila, ia quebrar de novo. Tá? Os bancos eles vivem muito de trocas entre si e da confiança que eles passam para o investidor, a confiança que eles passam para o correntista. Se o banco perde isso, não adianta ressuscitar ele. Ele vai ressuscitar, o pessoal vai sacar o dinheiro lá e cai de novo. É o que eu sempre digo, né? Economia, mercado financeiro, tá tudo questão de confiança. Tá? É muito calcado na confiança. Uma instituição financeira na qual ninguém confia, o caminho dela é a quebradeira. Ela uma hora vai ser liquidada. Inclusive há uma teoria circulando por aí, né? De que todo esse ataque da imprensa àquele poderoso e impiedoso ministro, sempre muito poderoso, né, tal. Mas esse ataque está se dando justamente por conta do descontentamento do sistema financeiro. Okay? A tal da repórter que está fazendo aí as denúncias, que está levando aí tudo à frente, tá? Ela trabalhou numa revista, né? É uma revista que tem o nome de um estado aí da federação, e os donos dessa revista são também herdeiros de um grande banco nacional. Ou seja, ela foi destacada como ponta de lança nessa encrenca toda para espetar esse ministro, tá? Para cutucar ele. Né? É o que eu falei, né? Aquele grande acordão de 2022, ele está se esgarçando. Tá? Ele está, por conta das eleições que está surgindo aí, ele está se remodelando todo. Okay? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso tenha amigos que gostem do assunto. E também não esqueça de deixar um comentário, tá? Desculpe o sono, são 00h53 da manhã, então eu estou meio batiqueado aqui. Mas fiquem com Deus, né? Tenham uma boa semana. Quero ver se ainda falo com vocês antes da virada do ano. Okay? E cuide-se, tá? Tchau.